como base, como figura representativa do projeto, a nossa sala, porque nós fizemos salas temáticas na escola, nós temos 3 salas temáticas. Uma sala africana, que é essa sala onde eu dou a aula, uma sala afro-indígena, e tem toda a característica dos povos indígenas pesquisados, que Camaçari tem os povos Tupinambás de Abrantes, que foram convidados aí para a escola falar sobre eles, e não os alunos lerem sobre os indígenas nos livros, os próprios indígenas foram lá falar. E nós temos uma sala afrogeográfica, onde tem a bandeira de todos os países africanos e tem outras referências também da geografia. Então, a figura que representa essa sala africana e afro-brasileira é esqueci a palavra agora, mas é um elemento da filosofia Adinkra, que é chamado de Sankofa. E o Sankofa, ele é representado por um pássaro que tem o pescoço virado para trás e que leva um ovo no bico. E aí representa o pescoço virado para trás, que é preciso olhar para trás para conhecer toda a história do nosso povo, para conhecer todos que sedimentaram esse caminho para a gente chegar até aqui, compreender que muitos morreram, que muitos foram jogados ao mar, que muitos foram violentados para que a gente conseguisse, né, chegar até aqui e ter esses espaços, inclusive ter também a oportunidade de estar numa escola pública trabalhando sobre isso, porque tem uma lei que fez 20 anos. E ao olhar para esse passado, a gente também remete o que a gente não pode repetir, né? Olhar para o passado, reconhecer todas as lutas, todas as conquistas, e esse ovo que está no bico do pássaro Sankofa é o futuro. Então, é a partir desse ovo que a gente se projeta do que a gente quer para o futuro, de como a gente quer a sociedade no futuro, que não tem mais oportunidade nem possibilidade de não ser antirracista. Então, a gente também leva aquela máxima que diz que numa sociedade racista não basta não ser racista, né? É preciso ser antirracista. Então, isso também fundamentou o nosso projeto durante todo o tempo, porque a gente precisava de todos, não apenas os meninos e as meninas pretas que estão na escola. E no levantamento que nós fizemos antes do projeto, nós tínhamos 74% de estudantes, de professores e de não docentes que se diziam negros. Depois desse processo, a gente entende que outras pessoas também se identificaram como pretos, porque a gente entendeu que a referência que tinha na escola de ser preta era uma referência muito ruim, é referência negativa dos dados que nós temos. Da violência, são os pretos que mais morrem. No encarceramento, são os pretos que mais estão que estão encarcerados. Tudo isso a gente traz como elemento para repensar por que esses dados negativos no país são sempre associados aos pretos, e ao mesmo tempo a gente faz uma comparação dos dados de mais pessoas ricas, de mais pessoas bem-sucedidas, de mais pessoas com nível superior, de mais pessoas em cargos de liderança, são sempre as brancas. Então, é preciso que eles compreendam que não é essa a perspectiva que a gente quer no futuro. A gente quer para o futuro que tenha uma justiça, uma igualdade, uma possibilidade de que todos tenham as mesmas oportunidades, e ainda não é assim. Então, nós desejamos, enquanto escola, com o projeto, que esses estudantes eles consigam compreender todo esse processo de que eles estão inseridos, de que nós estamos inseridos, que fundamenta a nossa sociedade, que é estrutural e que é institucional, que eles compreendam tudo isso para provocar, para promover mudanças, porque a gente só muda quando a gente conhece. Então, a minha mudança também, enquanto profissional, que hoje faz um trabalho como esse, que tem um projeto antirracista, ela se deu pelo meu conhecimento, que eu fui buscar. Não tive isso na minha formação, mas eu fui buscar porque eu entendi que era urgente, urgentíssimo. Então, a partir desse conhecimento, que foi compartilhado com todos na escola, e que outros na escola também trouxeram, que eu fui buscar, e que eu fui fazer curso, e que eu estudei, que eu assisti live, ele tem que servir para a gente promover essa mudança. Porque a gente ainda tem uma sociedade muito desigual, mas eu entendo e eu assim, confio e acredito que esses estudantes que estão agora na escola, que estão em formação, que são adolescentes, pré-adolescentes, que eles promoverão essa mudança significativa que a gente espera que aconteça. Então, compreendendo que onde eles estiverem, na profissão que eles estiverem, no que eles escolherem para o futuro, eles possam ter atitudes antirracistas que eles não tolerem, que eles não aceitem, e que eles não fiquem só indignados,
como hoje nós ficamos, mas que a indignação, que ela venha também com ação, que ela venha também com atitude, até o momento que a gente não tiver mais notícias de que esse tipo de coisa está acontecendo. Então, para fazer esse projeto, nós tivemos inúmeros desafios. Os desafios da falta mesmo de apoio, da falta de estrutura para fazer o projeto. Então, nós, professoras, que iniciamos a ação na escola, e aí eu faço um recorte especialmente para mim, nós tivemos que investir financeiramente para as coisas acontecerem, que a gente pensou alto demais, a gente sonhou alto demais e fomos fazendo as coisas, que elas foram acontecendo, elas foram ocorrendo, e a gente foi tendo que... O desafio do tempo também, para desenvolver, que a nossa coordenadora ela tinha muitos compromissos com a secretaria e não tinha muito tempo, então utilizávamos as madrugadas para combinar as coisas, finais de semana, então ela é muito disponível, e por conta dessa importância que ela sabia que tinha um projeto, ela foi comprando mesmo essa ideia e estabelecendo, né, essa parceria que ia além do tempo e do espaço escolar. E trazer, né, esses estudantes que eu inicialmente achei que seria a coisa mais difícil, mas surpreendeu muito positivamente. Eles, de fato, compraram a ideia, entenderam a importância, eles buscaram referências, eles pautaram os temas, eles investiram em investigação, eles investiram em buscar qual música, qual contexto, qual história, qual notícia. Eles investigaram muito e trouxeram muitas coisas para a sala de aula para a gente construir, desconstruir, para a gente pensar e repensar. Então, talvez essa foi a parte mais interessante do protagonismo do estudante no processo, de como eles se assumiram como condutor também do processo, né, de construção de conhecimento. Então, já não estava somente em minhas mãos, eles mesmos tinham esse domínio, né, e iam direcionando. Então, o processo mesmo de apresentação do desfile, eles conduziram. Eles apresentaram o desfile, eles escolheram as músicas comigo, eles entenderam o que era importante apresentar. Então, foi um movimento de que, quando eles viram que estavam fazendo, outros também queriam fazer parte. Então, no momento que nós fizemos esse desfile histórico-cultural, não tinha apenas os estudantes que eram meus estudantes. Outros estudantes da escola também pediam para participar. Só que para participar não seria apenas uma coisa da brincadeira de estar ali desfilando, mas era conhecer por que aquele desfile estava acontecendo, por que aquele contexto, por que aquelas imagens, por que aquela música. Então, foi muito, assim, empolgante, sabe? E eles se apropriaram desse trabalho, eles gostaram de fazer, e eles se sentiram muito pertencentes. Então, quando tudo isso aconteceu na escola, e que eu vi esse resultado de envolvimento dos estudantes, de eles quererem muito, de se sentirem orgulhosos, de estarem mudando seus cabelos, de estarem indo mais com maquiagem, de se sentirem mesmo bonitos, de não dependerem mais da aceitação do outro, ou do outro dizer que aquilo estava bonito, aquilo estava feio. A referência de beleza que eles criaram, que desenvolveram, era deles mesmos. Então, assim, eles entenderam que era bonito o cabelo crespo, era bonito o cabelo trançado, era bonito o cabelo raspado, era bonito o cabelo loiro. Eu comecei também a fazer fotografias de como eles mudaram a forma de usar o cabelo. Eu fiz alguns registros fotográficos, né, para fazer exposição na escola. As imagens dele, os desfiles, foram parar nos muros da escola. Então, essa questão da autoestima, que não é apenas a estima do visual, mas é a estima do pertencimento, a estima deles reconhecerem que são herdeiros, que no sangue deles corre o sangue de reis, de rainhas, de pessoas que construíram o conhecimento do mundo, que iniciaram o conhecimento sobre medicina, filosofia, matemática, que nós não somos herdeiros de um povo que foi escravizado apenas, que existe uma história anterior a esse, e que a África produziu muito conhecimento que hoje está sendo, né, dominado e dito que é europeu,
mas eles puderam perceber de que, pela questão dos anos, não tinha possibilidade da Europa ter desenvolvido, que eles foram aprender lá e depois se apropriaram. E notícia de quando, por exemplo, a rainha morreu, da questão das joias, dos diamantes. Então, assim, a gente foi desconstruindo muito conhecimento que estava consolidado, porque o livro didático, ele não o livro didático não ousa apresentar uma outra narrativa. Então, se a gente não encontra no livro didático, a gente precisa criar essa narrativa, ressignificar aquilo que está lá no livro didático e trazer uma outra perspectiva. Então, foi assim que foi feito. Então, quando eu percebi que tinha ido muito além daquilo que a gente tinha pensado, daquilo que a gente tinha criado como perspectiva, eu entendi que a gente poderia inspirar outras redes, inspirar outras escolas, inspirar outros professores. E aí inscrevemos o projeto na Unicamp, no grupo GEPALE. Apresentamos. E ao apresentarmos, eu percebi a animação, a resposta positiva, os elogios. E aí, com a minha coordenadora, nós estávamos juntas na sala, eu entendi que realmente a gente estava fazendo um trabalho interessante. E aí eu vi a inscrição para o Prêmio LED e falei, olha, acho que eu vou tentar. A inscrição eu achei muito rigorosa, muito difícil, com muitos passos, né, para preencher. E na minha dinâmica de estar 40 horas em sala de aula, 20 horas no Estado, orientando os municípios baianos sobre o Plano Municipal de Educação e fazendo mestrado. Então, eu não tinha muito tempo para desenvolver, muito tempo para escrever. E fui fazendo isso em etapas, né? A inscrição estendeu um pouco e fui fazendo em etapas. E ao ir preenchendo a inscrição, eu fui percebendo que, de fato, a escola estava naquele patamar, de que o projeto ele tinha realmente alinhamento com tudo que estava sendo exigido ali na inscrição. E todo esse processo de classificação foi vivenciado, foi comemorado por todos os alunos. A gente ia noticiando para eles ficavam muito felizes, porque eles acreditavam muito também. Eles sabiam que tinham feito um trabalho de excelência, um trabalho lindo. E o reconhecimento a gente tinha dentro da escola. Mas eu estendo todo esse processo à minha escola, à minha coordenadora, Thelma Barreto, a diretora da escola, Yara Bispo, as colegas que foram assim, fundamentais para o processo acontecer, professora Thelma Oliveira, professora Josi Wise, professora Ione, a professora Jaxelma, a professora Ângela, um número muito grande de professores que o tempo todo estavam disponíveis para ajudar o processo a acontecer. Mesmo que o processo fosse feito na minha disciplina de língua portuguesa, eu contava assim, sem nenhum tipo de limite com a participação desses professores para ajudar no desenvolvimento do projeto, porque sozinho você não dá conta. Se mobilizar 50, 70 estudantes para fazer um desfile, deles desfilarem, saberem por que estão desfilando, que não é um desfile de beleza, não é um desfile de roupa, é um desfile de consciência, era um desfile para a escola toda perceber como eles se descobriram, né, enquanto meninos e meninas pretas, e que tinham um valor muito grande para a história e para a cultura do nosso país. Então, foi fundamental a participação de todos eles. Que a gente acreditando no que a gente está fazendo, que a gente decidir fazer o que é certo, embora não esteja escrito como você fazer, embora que o livro não diga como você fazer, embora que a rede não diga como você fazer, e você, através da sua consciência, você ter uma autonomia, você ter autoridade, você ter a consciência de que você precisa fazer um processo disruptivo, de que você precisa ter uma iniciativa para quebrar aquela hegemonia e fazer alguma coisa, e você fazer, ter o apoio da coordenação e da gestão escolar e você fazer aquilo que você acredita. E no final, uma rede com a importância da Rede Globo, os parceiros que a Rede Globo tem, o Todos pela Educação, a Fundação Roberto Marinho, Ponte a Ponte, e você ter outros setores apoiando essa iniciativa e dizendo que o trabalho foi um trabalho bom, é muito gratificante. Eu acho que é uma reparação, eu acredito que seja uma reparação, porque esse movimento de valorização veio de fora para dentro. Isso é surreal, é mágico, é lindo. Eu acho que tem muito da ancestralidade aí, dizendo, colocando esse holofote que a gente tem agora, a luz na educação. Eu acho que o tema foi
muito bem acertado, fantástico, colocar luz na educação, colocar luz nas boas iniciativas, e que essa luz precisa estar assim acesa o tempo todo, brilhando o tempo todo, para não acabar. A Macota Valdina, ela já dizia isso, que cada um de nós tem um sol dentro da gente, não é? E aí os nossos estudantes, eles chegam muito na escola com esse sol, com essa luz apagadinha, porque a gente está o tempo todo ouvindo notícias de que ser preto no Brasil não é legal, de que ser preto é você estar suscetível à violência, e você ser preto é você estar condenado a não ter um lugar de destaque na sociedade, é você não ter a representatividade, e a gente faz um contorno em relação a isso, a gente vai dizendo que não é bem assim, e a gente vai fornecendo para eles instrumentos e pensamentos e referências de que pode ser diferente. Então, durante muito tempo da minha vida, por exemplo, eu só tinha como referência na televisão a Glória Maria. E hoje meus estudantes podem ver Aline de Leste, Maju Coutinho, Rita Batista, Manuel Soares. Então, assim, a gente vai trazendo essas pessoas que estão representando para dizer para eles que tem saída sim, que é possível. Eu considero, por exemplo, que Emicida é a pessoa hoje mais importante para estar dentro da escola. Então, todas essas personalidades que eu trouxe para a discussão na minha sala de aula me pautam como eu preciso avançar, porque muito já foi feito por eles. Eles já sedimentaram um caminho muito importante. Então, para eu dar continuidade a esse caminho, no meu lugar onde eu estou, que é como professora, eu preciso também fazer a minha parte. Então, trazer essas representatividades, dizer para os meus estudantes que, olha, se eles conseguiram, vocês também podem conseguir, tá? Vocês também podem trilhar esse caminho e ser melhor e adentrar outros espaços. Então, o que está acontecendo comigo é que, através desse projeto, através da educação, eu consegui alcançar um lugar que eu jamais tinha imaginado. Eu consegui alcançar um lugar em rede nacional para estar falando sobre isso. Então, é muito importante, eu estou, assim, extremamente feliz de estar aqui também no Movimento pela Base, ter essa oportunidade de falar sobre isso, porque eu sei o alcance que vocês têm, a seriedade do trabalho que vocês realizam. Então, é um grande prazer, é também disruptivo, né, estar nesse espaço, falando sobre educação antirracista, dizendo como aconteceu e me colocando à disposição para compartilhar essas histórias e compartilhar esse trabalho, porque eu entendo que eu estarei inspirando outras pessoas, outras redes, assim como outras pessoas e outras redes também me inspiraram. Então, a gente segue, né, com aquela filosofia Ubuntu, né? Eu sou porque somos. E quando uma chega no lugar, puxa para chamar outras também.